Uma vez mais, bom dia. Esta é a segunda hora do Manhã Noticioso, o seu magazine matinal de muita informação. E já sabe que sempre no segundo bloco temos o espaço de entrevista com renomadas figuras de diversas áreas de desenvolvimento do país. Hoje o nosso debate está subordinado ao tema propriedade industrial, ideias para o mercado. Recebemos em estúdio José de Melo, que é jurista, afeto à direção de serviços centrais de marcas e patentes, repartição de exames no Instituto de Propriedade Industrial. A quem em saúde desejo boas-vindas para este dedo de conversa. Muito obrigado, bom dia e muito obrigado, bom dia caro telespectador, e aqui estamos para podermos trocar esta impressão sobre o sistema de propriedade intelectual em Moçambique. Vamos conversar. A pergunta de partida será mesmo de conceito, para garantirmos que estamos alinhados com os nossos ouvintes e telespectadores. Do que é que se trata, afinal, quando se fala de propriedade industrial ou intelectual? Bem, eu iria começar pela propriedade intelectual, porque falar de propriedade intelectual estamos a falar de um complemento único, de uma questão geral. O que seria a propriedade intelectual? Propriedade intelectual, não é? É a capacidade que o indivíduo tem de poder criar, e esta criação que o indivíduo tem, não é, que pode criar, ou estas criações que o indivíduo efetua, não é, devem ser reconhecidas pelo Estado. A partir desse momento, estamos perante ao que nós denominamos de propriedade intelectual. Quer dizer, em poucas palavras, é o reconhecimento no seu todo das criações, não é, provenientes de todo aquele que é ser humano. Pelo que a propriedade intelectual ou industrial não está reservada somente às empresas, pode estar também ligada a cidadãos de forma individual. Claramente, e o código em particular, o Código da Propriedade Industrial, o Decreto 47/2015, ele prevê que o registro não é só, não é, para entidades comerciais, mas também os individuais, desde que estes, não é, tenham consigo, que tenham inventado ou tenham criado algo novo, não é, que possa sustentar o mercado nacional e também internacional. No passado dia 26 de abril foi celebrado o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Quais são os atuais desafios deste sistema? Bem, o dia 26 de abril comemora-se em todo o mundo, não é? O Dia da Propriedade Intelectual. Isto para dizer que no caso de Moçambique, não é? Moçambique começa neste processo no ano 2000, mas a importância é de incentivar, não é, aos diferentes intervenientes, não é, para que tenham consciência da existência da propriedade intelectual. E para o caso de Moçambique, o nível de aderência das empresas ou instituições que criam produtos, serviços ou marcas, como é que pode ser avaliado? Bem, eu antes mesmo de responder a esta questão, iria me referir ao ponto que acaba de expor, não é? Sobre este dia da propriedade intelectual, não é? É um dia em que é reservado, não é, a comemoração deste dia, não é, da propriedade intelectual, no sentido de trazer, ou seja, incentivar aos demais intervenientes no âmbito socioeconômico, não é, a poder apostar na valoração daquilo que são as suas criações, os seus direitos, não é? E como pode perceber, Moçambique é parte desta componente de incentivo. E olhando por esta parte, não é, diria que Moçambique é membro da Organização Mundial, não é? Moçambique é membro da Organização Mundial, visto que faz parte de um bloco, não é, composto pela propriedade, pela própria OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual, que é a RIPO, não é? E a Organização Mundial do Comércio. Sendo Moçambique membro desta organização mundial, em particular, porque tratamos nós da propriedade intelectual,
Moçambique é convidado, assim como os outros países, a aderir e a manifestar, não é, o seu agrado por este dia. E para este ano em si, foi lançado o lema Propriedade Intelectual e as PMEs, não é, levando suas ideias para o mercado. Exato. Mas este lema é lançado a nível da propriedade da Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Mas qualquer país está livre, não é, de adotar um novo lema, mas que seja alinhado a este lema internacional, não é? Podemos aqui adotar uma outra forma, mas para nós enquadrou-se perfeitamente este tema. Portanto, é uma data memorável, é uma data em que, como eu dizia anteriormente, desde o longínquo ano de 2000, Moçambique já vem comemorando esta data através de várias atividades. Desde a aprovação do Decreto 47/2015, como é que está o nível de aderência das empresas ou dos criadores de marcas e outros produtos da propriedade industrial? Bem, falando... Uma vez que já existe um quadro legal que regula este mercado. Bem, claramente falamos do decreto 47, que é um decreto atual e em vigor neste momento. De referir que antes deste decreto já havia outro, que é o decreto 6, não é? No entanto, de referir que de lá para cá estamos a falar de 2015, não é? Tivemos um incremento positivo, digamos, ascendente, no que diz respeito ou no que tange aos registros de direitos a nível nacional. Estamos a falar de marcas. Nós, quando olhamos para este segmento de propriedade industrial, olhamos exclusivamente para marcas, logotipos. O que é mais neste mercado? Sim, eu diria, ou seja, eu iria buscar de uma forma geral um resumo sobre o que é isto de propriedade industrial. Anteriormente eu me referi à propriedade intelectual, ou seja, às organizações em que Moçambique é parte, não é? Pois bem. E a adesão sobre os acordos, mas neste momento irei fazer uma súmula sobre o que é isto de propriedade intelectual, ou seja, industrial. A propriedade intelectual em si, não é, comporta três grandes grupos, não é? Que primeiro encontramos a propriedade industrial, também encontramos o que nós chamamos o que nós chamamos de direitos autorais, e por fim temos os direitos sui generis. Importa a nós, como Instituto da Propriedade Industrial, não é? Fazer referência à propriedade industrial neste grupo, ou neste lema. Portanto, estaríamos a falar de um conjunto de direitos, não é? Que visam a salvaguarda dos produtos e serviços de uma determinada empresa. Não só, mas todo um complemento que traz consigo, não é? Ou que visa a salvaguarda ou visão geral sobre aquilo que são as criações e demais. Portanto, falar da propriedade industrial em si, não é? Estamos a falar de que criações, para sermos mais específicos? Sim, a propriedade industrial ela é dividida em dois grandes grupos. Pois. Temos os sinais distintivos de comércio, de um lado, e do outro lado temos, não é, os sinais de aplicação industrial. Se nós nos referimos aos sinais distintivos de comércio, estamos a falar basicamente das marcas, logótipos, estamos a falar das indicações geográficas, denominações de origem, estamos a falar dos demais, recompensas, não é? Insígnias, tudo isto faz parte dos sinais distintivos de comércio. Mas do outro lado temos ao que nós chamamos sinais de aplicação industrial, em que encontramos os desenhos industriais, encontramos também as patentes e também os modelos de utilidade. Pelo que nesta altura de campeonato o maior desafio do Instituto de Propriedade Industrial é chamar as empresas para, quando escolhemos este lema, ideias para o mercado, o que é que queremos suscitar? É chamar as empresas para aderirem cada vez mais
o registro das suas marcas, os logotipos, estes sinais distintivos de comércio, como muito bem citou? Sim, sim. De facto, o lema enquadra-se perfeitamente naquilo que é a conjuntura jurídica nacional e olhando pelo princípio da territorialidade, não é? Temos aqui uma possibilidade de incentivar e trazer e chamar os empresários nacionais, os agentes econômicos, não é, a apostar na valoração dos seus direitos, o registro. Eu diria que, em algum momento, o IP, que é o Instituto da Propriedade Industrial, ele praticamente serve de umbrella para os agentes econômicos nacionais. Então, esta é uma forma que nós, ou é uma forma que foi lançada pela própria OMP, para chamar a atenção e chamar estes agentes econômicos para que possam, né, de forma geral, registrar e criar a valoração dos seus direitos. No mercado, quando se fala de incentivos, olha-se primeiro para as vantagens e, neste caso concreto da propriedade industrial, quais são as vantagens? Tem toda a propriedade, enquanto jurista, de nos falar das vantagens da adesão ao registro destas componentes comerciais. Muito bem, eu primeiro gostaria de, antes de ir buscar as vantagens, falar do que é isto de propriedade industrial, não é? Nós anteriormente falámos do que é a propriedade industrial, mas há uma vantagem muito clara, não é? Uma vez registrado o seu direito, não é? Automaticamente está a criar um monopólio sobre este mesmo direito. Muito bem. Não é? E criando um monopólio também está a criar o sistema de valoração, quer dizer, está a valorizar aquele que é o esforço, que é o esforço sobre aquele direito a quem nós podemos, ou seja, sobre aquele direito ou aquele sinal, não é, que corresponde à nossa própria instituição ou a esta instituição instituição comercial ou produto do agente. Há já registrados alguns conflitos por parte de empresas ou cidadãos que detêm marcas de reivindicação de uma dada marca pertencer a uma entidade A ou B. Qual é o rescaldo que se faz da implementação deste decreto até hoje? Bem, a implementação é muito clara, não é? É muito clara e temos que perceber que o Instituto da Propriedade Industrial é a única entidade nacional responsável pelo registro dos direitos da propriedade industrial. Portanto, de facto já houveram registros nesse âmbito e o decreto reserva em si reserva-lhe numa das cláusulas do decreto, já lá vem plasmado que todo aquele indivíduo que puder imitar ou criar uma marca que seja colidente com a já registrada, este perde o direito de usufruto desta marca ou deste sinal. Estamos a falar de marca, mas também pode ser para outro, ou seja, pode ser estendida para outros sinais. Exato. Para outros sinais. No entanto, se nós tivermos em conta, o decreto em si, não é, busca esta premissa e traz e faz conclusão sobre ela. E por quê? Porque existem modalidades para o efeito. Que tipo de sanções estão reservadas para casos deste género em que o Mustafa cria uma marca, logotipo similar a um já existente no mercado? Que tipo de sanções é que estão reservadas à luz da lei? Bem, primeiro, à luz da lei é recusada provisoriamente este sinal ou esta marca do Mustafa, não é? É recusado provisoriamente, pois, e tem 30 dias, o decreto já assim prevê, não é? 30 dias para o efeito, para efeitos de resposta a este sinal ou a este processo. Seguido a isto, havendo uma resposta, não é? Para poder se apurar a veracidade, não é? Sobre esta recusa provisória,
passa para a recusa definitiva ou concessão, que é o registro. Mas também, não é? Reserva-se aqui a questão da oposição. Pois bem. A questão da oposição. Suponhamos que o Mustafa, não é? Submeteu o seu registro em 2014 e o Melo, não é? O José de Melo, percebe que este registro está a fluir no mercado nacional e também, quiçá, internacional, vem o registrar, não é? Isso. Ao registrar, existem procedimentos. Um dos procedimentos é a pesquisa, não é? Para aferir, não é? Se de facto existe uma anterioridade, existe um sinal que pode colidir no que diz respeito, que já existe no mercado, no que diz respeito aos produtos e serviços. E mais ainda, então, pode submeter ao que nós denominamos de oposição. Opor-se contra um sinal, não é? Que se pretende registrar, enquanto já existe o outro anterior. Então, dá-lhe essas duas posições. Exatamente. O IP reserva-se a informar que, senhor, existe um sinal igual, ou seja, semelhante ou similar a um já registrado em 2000 e tal. Mas também o Mustafa, tendo visto que o seu sinal foi registrado, não é? E aparece um terceiro para fazer o uso, este não tem direito de uso deste direito. Pode, não é, levantar a oposição contra este mesmo requerente. O registro de marcas, patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos industriais, entre outras componentes da propriedade industrial, não é de caráter obrigatório, à luz desta abertura, que, portanto, o proprietário da marca vai, de livre e espontânea vontade, fazer o registro. Vemos muitas marcas, a proliferação de empresas e de marcas a cada dia. O que é que está a ser feito para convidar estes novos atores do mercado para esta luz do sistema de registro de marcas e patentes e outros serviços? Muito obrigado. De facto, não é de caráter obrigatório, não é? O código, assim, aliás, o código já prevê, não é? Se nós formos a alinhar aquilo que prevê o artigo 121, este decreto 47, já estão lá todos os requisitos para registro. No entanto, o Instituto da Propriedade Industrial tem desencadeado várias formas de poder consciencializar ao utente ou ao requerente, não é? No sentido de poder aderir ao registro de direitos da propriedade industrial. São vários os elementos que, ou seja, são as várias formas que o IP ajusta. Uma delas é a própria promoção através de campanhas de registro, porta a porta, a nível do país, não é? No mesmo âmbito, olhamos também o IP promove seminários em diferentes pontos do país. Estamos a falar, por exemplo, em relação à comemoração do dia 26, não é? Tivemos, o IP efetuou 2 seminários, um dos quais aconteceu na cidade da Beira, não é? E o outro aconteceu na cidade de Nampula. Portanto, são essas modalidades em relação às patentes, como se referia. O IP, as patentes têm custos, não é? As patentes têm custos e são custos elevados, não é? Para aquilo que é a nossa conjuntura nacional. Mas como o IP valoriza, não é? As criações e incentiva aos inovadores nacionais, não é? O IP isentou das taxas a estes inovadores. O IP isenta, o IP procura identificar estes inovadores, o IP discute e o IP faz o acompanhamento para a melhoria do protótipo das inovações destes criadores nacionais. Portanto, são várias as modalidades que o IP usa para que possa persuadir e consciencializar, não é, ao empresariado nacional a aderir ao registro. Esta isenção às taxas de registro está reservada só para os novos atores no mercado
e as grandes empresas já estabelecidas, quanto é que têm que pagar? Como eu mesmo dizia, não é? Isto é extensivo apenas para os inovadores nacionais. Pois bem. Sim, sim. Em relação às empresas já estabelecidas há algum tempo, quais são os procedimentos para registro? Quanto é que tem que se pagar em taxa? Muito bem. Os procedimentos para o registro de uma marca, não é? Ou de um sinal, vamos assim falar, de um sinal, parte primeiro pela pesquisa, o pedido de pesquisa, não é, sobre o sinal, para poder aferir a existência de uma anterioridade ou não. Exclusividade ou não. Exatamente. Passado essa fase, passa pelo pedido, não havendo obstrução nenhuma, passa pelo registro, pedido de registro nos nossos balcões. Se for, vamos dar um exemplo de uma marca, são 3.037,50 centavos. Estamos a falar de registro, ou pedido de registro, que tem por validade 10 anos. Vou falar 3.000 para 10 anos. Este pedido tem que ser renovado? Sim, 5 em 5 anos é renovado, não é? De 5 em 5 anos, antecedido de uma declaração de intenção de uso, que nós chamamos de DIO. Quer dizer, 4 anos depois do uso da marca, ou seja, 6 meses antes do 5º ano e 6 meses depois do 5º ano, deve-se requerer a declaração de intenção de uso, e a renovação, não é efetuada depois dos 10 anos. E cada registro ou renovação, a taxa mantém-se a 3.000 meticais? Sim, para cada renovação. Portanto, essas são as modalidades até, não é, a requisição do próprio certificado. Exato. Mas são procedimentos que aqui, não é? E os outros procedimentos têm outros custos? Não, são procedimentos internos. Aliás, diria que não todos, quer dizer, existem os procedimentos internos sobre aquele sinal, que é para o registro, mas os procedimentos externos, não é, que são aqueles que estão diretamente ligados à empresa ou à instituição, não é? Esses sim têm custos. Estamos a falar da própria renovação, da própria declaração de intenção de uso, o pedido da própria certidão, não é? O pedido do próprio certificado, que é o título definitivo sobre o registro. O registro também. Sim. Falar de 3.000 meticais, esta taxa, olhando para aquilo que é o nível de faturação, tudo bem que podemos considerar que há grandes desafios de faturação para as nossas pequenas e médias empresas, atendendo até à conjuntura atual, mas quer-me parecer não ser um valor tão exorbitante para desestimular esta aderência por parte das empresas. O que é que está por detrás desta, podemos assumir uma fraca adesão a este registro de propriedade? Bem, fraca adesão não diria tanto assim, não é? Mas olhando para aquilo que é o nível fluxo de empresas que nós temos e o fluxo de adesão. Bem, creio que o desafio seja ainda enorme. É um desafio, não é? Eu diria um desafio que o governo tem, o Estado tem, e em particular o Instituto da Propriedade Industrial tem, não é? O Ministério da Indústria e Comércio, visto que há, não é? Esforço por parte do IPE, Instituto Público, de ir ao encontro, de mobilizar os empresários nacionais, os agentes econômicos, mas a fraca adesão até eu diria que estava mais, não é? Ou seja, assenta, não é? Naquilo que é a questão da coordenação interna ou fiscalização interna. É uma questão de fiscalização ou coordenação interna, para que se crie aqui uma harmonização sobre o sistema, não é, da propriedade intelectual de Moçambique. E como é que está Moçambique comparado a outros países que fazem parte desta Organização Mundial de Propriedade Intelectual? Qual é o nível de comparação que se faz? Bem, eu não iria assim buscar a nível internacional. Começaria primeiro a nível regional, porque temos, como eu dizia anteriormente, temos a ARIPO, não é? Que é a Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual, não é? Eu diria que Moçambique, até a última atualização feita a nível da região, Moçambique está na lista dos 5 países, não é?
que figura na lista dos 5 mais, não é? Isto é, a partir da aderência, os registros e demais. Estamos a falar de uma organização com 19 países. Moçambique está lá nos 5. Voltando àquilo que tocam as estratégias, falou de campanhas porta a porta para convidar as empresas a fazerem o registro das suas marcas e dos seus produtos. Há outras experiências no mercado, se olharmos para, sobretudo o mercado financeiro, que tende a inovar, e cada dia temos instituições não tão emergentes, mas que há ainda algum desconhecimento do que é que efetivamente prestam estas entidades. Falo, por exemplo, do mercado de capitais com a Bolsa de Valores, que ultimamente tem optado por uma estratégia mais de consciencializar a partir da educação financeira, em que prendem, portanto, estratégias de seguir até as escolas, por exemplo, as instituições de ensino, para fazer conhecer a existência deste tipo de serviços ou de mercado. Para a propriedade industrial, esta não seria uma experiência de mais-valia? Bem, é uma experiência de mais-valia, claramente, não é? Tanto que, se for a notar, temos já neste momento uma representação, não é? Nós já temos as representações a nível nacional. O IP neste momento já tem a funcionar o Centro de Apoio Empresarial, ou ao empresariado, isto na cidade de Nampula, em que estão lá, não é? Está associado o IPEMI, não é? O INOC e o IP, isto para poder, não é, conciliar todos os serviços. E não só sobre esta questão de delegações, através da abertura de delegações, em breve irá também se inaugurar ou entrará em funcionamento a delegação regional Centro, sediada na Beira. Isto para quê? Isto é para criar, estamos a criar, ou o IP está a criar formas de aproximar, não é, ao empresariado nacional. E não só, uma das estratégias da propriedade, ou do Instituto da Propriedade Industrial, não é, foi a questão de acreditação aos agentes que representam o Instituto da Propriedade Industrial nesta matéria de registros. Isto é, os que nós chamamos de agentes oficiais da propriedade industrial. São os diferentes empresários, são os juristas, são os demais, não é? Com escritores que também, não é, trabalham nesta matéria de registro. E isso ajuda bastante ao próprio Instituto da Propriedade Industrial a incrementar o número de sinais registrados no Instituto. Portanto, se nós olharmos ao exemplo aqui que acaba de trazer, não é? E olharmos aquilo que é a estratégia, é verdade. O segmento praticamente é o mesmo. Exato. É o mesmo. O segmento é o mesmo. Vamos olhar agora para o outro lado. Falamos muito do setor empresarial, o nível de aderência dos empresários ou das empresas ao registro de patentes e marcas e outros serviços. Vamos falar do cidadão. O cidadão inventor, inovador de, vamos lá, desenhos industriais. Há muitos artistas que fazem desenhos gráficos industriais, inclusive que prestam algum suporte às empresas que vendem esses produtos ao mercado. Sim. Depois da implementação ou aprovação deste decreto 47, há ou já houve algum registro de forma individual, não contando para o lado das empresas? Sim, eu vou primeiro tocar na questão das empresas. De referir que, a nível das empresas, sim. Aliás, olhando para a questão das marcas, não é? Vou aqui fazer referência à questão de que qualquer cidadão está livre de o fazer, não é? Agora, em relação às patentes, não é? Esta independência
de registro também é extensiva, mas temos que ter aqui em consideração o que é isto de patente, não é? O que é patenteável, eu diria assim, porque o que acontece muitas vezes é que vários jovens, não é, criam, não é, digamos, softwares, programas de contabilidade, aliás, programas de computadores e tal. E nos últimos tempos isto tem sido bastante comum, a criação de softwares, por exemplo, que são usados no mercado já com algum uso muito comum. É verdade. Então, sobretudo há sites de venda, aplicativos de venda online. Esses são registados já. Há casos já registrados? Bem, é ali onde eu queria chegar, porque fiz referência, não é? Exato. Chamou a colação o decreto 47, de referir que o decreto em si não prevê, não é, o registro de programas de computação, fórmulas matemáticas. Portanto, temos tido muita avalanche, não é? Temos tido muita procura por parte destes jovens. Mas não temos tido muito sucesso porque, tratando-se de direitos não passíveis de registro, a Lei 47 não prevê, não. Mas agora, o que nós incentivamos muitas das vezes é que este jovem, não é, a título individual, crie um nome e atribua a este produto a que ele inventou, não é? Se é software tal, que ele crie um nome ou um logótipo e tal, que possa se identificar com a sua criação. E a partir desse momento já é possível registrar, não é? Este programa, ou seja, registrar esta plataforma, mas como marca. Não enquanto produto. Enquanto produto. E nós temos visto isso a nível internacional. Se nós compararmos, vamos ver que, pronto, existe ali o computador. Permita-me que eu fale aqui de uma marca, não é? Permita-me. Estamos a falar da Apple, por exemplo. A Apple pode até não ter protegido, e aliás, não protegeu o software como tal, o programa como tal, mas protegeu o sinal. Todos nós, quando vimos aquela maçã, sabemos de que se trata, não é? Sim, sim. Então, praticamente, é nesse aspecto a que eu me referia, em relação a esta oportunidade que pode ser dado aos demais criadores no sentido, no cômputo individual. No segmento dos objetivos do Instituto de Propriedade Industrial, quais são os desafios que tem para os próximos tempos? Bem, um dos primeiros desafios é este, não é? De expansão dos serviços da propriedade industrial a nível nacional, que já é uma realidade, pelo menos na cidade de Nampula, ou seja, a Zona Norte. Não é? Já temos lá uma representação na Zona Norte, neste momento já está a funcionar. Em breve teremos a zona Centro, não é? Com a inauguração da Delegação Regional Centro do Instituto da Propriedade Industrial. Mas também o outro desafio, não é? É de criar meios de registro a nível informático, ou seja, apetrechar os serviços da propriedade industrial por meios eletrônicos, de forma que o registro seja feito online, não é? Que sejam as pesquisas sejam feitas também via online. E não só, não é? A capacitação dos técnicos, a promoção dos serviços da propriedade industrial, não é? E não vou também deixar de frisar, não é? A questão da própria procura de expansão do registro dos direitos. Neste momento há uma equipe que ainda este mês de maio, não é? Irá se fazer a duas províncias, isto refiro-me à província de Tete e também da Zambésia. Tete para levar para a monitoria do primeiro registro nacional
da indicação geográfica, refiro-me ao cabrito de Tete, e da Zambésia para levar a cabo, não é, o início de registro também de uma indicação geográfica, não é? Estamos a falar do arroz perfumado da Zambésia. Portanto, tocou num aspecto muito importante que já escapava à nossa entrevista, esta questão de registro em função da indicação geográfica. Este procedimento pode explicar como é que funciona? Nós, no senso comum, estamos mais familiarizados em ver registro made in um determinado ponto geográfico. Qual é o procedimento para chegar a este? Que critérios é que são usados para o registro deste tipo? O critério mesmo que qualquer outro sinal, não é? Mas este é um pouco mais complexo porque trata-se de um processo, não é, de verificação ou de verificação da exclusividade de uso para uma determinada área de um produto que seja identificável numa determinada área. Então, exato, portanto, leva um espaço de tempo. E não só é preciso que hajam especialistas na área. Nós cá recebemos, estamos a falar da questão lá do cabrito de Tete até o seu registro, não é? Tivemos aqui consultores provenientes da Organização Mundial da Propriedade Industrial, aliás, intelectual, não é? Tivemos vários seminários para sensibilização dos produtores, que culminou com a criação, não é, da associação dos criadores destes cabritos a nível da província, envolveu o próprio governo provincial. Então, portanto, eu digo que é um processo, não é, igual a qualquer outro registro, mas com... é proteger atribuir maiores vantagens competitivas no mercado a estes produtores. É verdade, maior competitividade e também trazer, ou seja, criar um espelho para este abrir um mercado, quer dizer, o mercado a nível internacional, porque afinal de contas nós temos cá variedades que não são exploradas e nós neste momento já identificamos, ou o IPI já identificou várias, não é? Se não várias mesmo, regiões a nível nacional com diferentes, com indicações geográficas, mas que precisam de um estudo profundo para o efeito. Vale a pena fechar com uma pergunta descontraída, mesmo a propósito deste cabrito de Tete. Se surgir outra associação ou outro produtor que produza a mesma variedade enquanto jurista, há aqui campo para algum conflito? Sim. No que toca à similaridade dos produtos? Bem, nós aqui estaríamos a falar não só da qualidade do produto. Se este segundo produtor queira fazer o registro desta variedade de produto? Bem, eu diria que haveria se tratasse do sinal que representa aquele produto. Não necessariamente o produto. Não necessariamente o produto. Se um produtor destes produtos, não é? Aliás, nesta componente, decide degolar, digamos assim, permita-me o termo, o seu cabrito e ostenta o sinal que representa aquele já registrado, aí sim há lugar, não é, para um levantamento a nível processual. Sim. E falando nisto, e como só para mesmo, como dizia a professora, fazia referência anteriormente de como é que vai o pulsar da propriedade industrial em Moçambique. De referir que de 2003 até então, não é, foi possível registrar-se o número de 81 direitos a nível nacional, não é? E neste quinquênio, 2020 e 2024, prevê-se o registro de 21 sinais, 21 mil, assim digo, direitos. Destes 21 mil direitos, não é? O PES, que é o plano, não é, econômico e social, prevê o registro de 2.400 direitos. Há condições para esses números serem alcançados? Logicamente que há condições. Digo mesmo que em meio à pandemia Covid-19? Só no primeiro trimestre deste ano já temos registrado 1.117 direitos, o que equivale a dizer que estamos acima do que era previsto só para o primeiro trimestre, em relação a todos os direitos, não é? E dizer que no mesmo âmbito,
Não é? Só em 2020 tivemos uma média de 4.764 direitos registrados, dos 4.200 previstos. Quer dizer, tivemos um incremento de cerca de 113,48% do que era esperado. Dr. José de Melo, jurista afeto é a Direção de Serviços Centrais de Marcas e Patentes, repartição de exames. Queremos agradecer a sua participação neste programa Manhã Noticiosa. A primeira, esperamos que seja a primeira de outras oportunidades para conversarmos em torno de temas que marcam a atualidade nacional. Neste caso de hoje, o nosso tema de conversa foi a propriedade industrial em Moçambique versus ideias para o mercado. Renovamos votos de um bom dia e sucessos na atividade laboral por parte do Instituto de Propriedade Industrial. E assim fechamos este espaço de entrevista. Vamos sair para um brevíssimo intervalo. Agradecemos você que esteve ligado em nós e a partir da Rádio Mas em 94.1 FM. Continue com a sua programação cá deste lado no que toca a mídia, Mas TV, TV Cabo, TMT e DSTV. Vamos sair para um breve intervalo. Voltamos no terceiro bloco com o espaço da revista de imprensa. Até já.